Um guia de leitura à literatura da Rússia, escrito por um brasileiro para brasileiros, para a gente tentar se orientar melhor dentro dessa selva cerrada de nomes eslavos e tentar mergulhar no mundo fascinante escrito por Pushkin e Gogol, por Tolstói e Dostoiévski, por Turgenev e Chekhov, por Akhmatova e Tsvetaeva, por Nabokov e Mayakovsky e por tantos outros. Se eu for arriscar uma explicação, diria que, sobretudo, pelo papel particular da literatura na sociedade russa, que já era uma sociedade com muita censura, muito controlada, em que nada podia se discutir, em que antes de 1905 não podia ter nem partido político, não é que não podia ter oposição, não podia ter partido político sequer da situação. E nessa sociedade a literatura acabou ocupando vicariamente o papel destinado em outras sociedades às ciências humanas. Então, literatura na Rússia sempre foi mais do que literatura, era o papel de discutir a política, a sociologia, a filosofia, a teosofia. A literatura era a busca da verdade e a busca da essência do humano. Puxa, uma boa pergunta que eu mesmo me faço até hoje sem saber direito como responder. Além do valor intrínseco da literatura russa, que para mim é óbvio, me parece que talvez haja mais afinidades entre esses países distantes do que a gente reconhece à primeira vista. Dois países muito grandes, dois países que sempre foram periféricos e dois países que tiveram muito tempo submetidos a um regime de trabalho servil, a escravidão aqui, a servidão lá. Então, talvez as questões que os russos levantam e as respostas que dão a elas ressoem na nossa alma brasileira. Bem, o que se perde é o que se perde em qualquer tradução. O ideal seria que todo mundo pudesse ler tudo no original, incluindo, sei lá, a Bíblia em aramaico, Homero em grego antigo, Corão em árabe, etc. Como isso não é possível, vocês precisam de um intermediário indesejável, no caso, um tradutor, o meu colega, que vai lá, decodifique aquele negócio e transforme num texto em português. Aquele atravessador que vai comprar o caqui do produtor rural e vender para você na feira, e vai chegar algum caqui estragado, isso faz parte do projeto. Faz parte do processo. Bom, no Brasil, os escritores russos mais conhecidos são Tolstói e Dostoiévski. Então me parece lógico indicar que se comece por eles. Aí você morre de medo, nossa, mas eu vou ter que começar lendo 1000 páginas. Eles têm, sim, esses romances caudalosos, que são excelentes e apaixonantes, eu mesmo comecei por eles, porém, eu não vou pedir para você se iniciar logo de cara com um catatal. Então há também narrativas mais breves desses escritores. Então, por exemplo, no Dostoiévski, você pode se aproximar dele já pelo universo atormentado com memórias do subsolo, ou então numa narrativa cheia de ações, de golpes de teatro, como um jogador. No Tolstói, eu recomendaria, eu acho que o grande livro do Tolstói na narrativa curta é A Morte de Ivan Ilitch, e como uma alternativa, Sonata Kreutzer. Essa pergunta eu prefiro responder assim, falando de escritores vivos que você pode ler em português. Como, por exemplo, Viktor Pelevin, que tem muito cartaz lá na Rússia, ou um que até veio para o Brasil, Vladimir Sorokin, ficou desfilando de branco em Paraty, o primeiro russo a vir para Flip, e até teve sua peça Dostoiévski Trip encenada aqui no Brasil. O legal é que tem bastante escritora pra gente indicar. Uma outra que andou vindo pra cá, Lyudmila Petrushevskaya, pagou mico em karaokê, cantar no forte dela, mas ela é uma escritora bastante importante. Ou a xará dela, Lyudmila Ulitskaya, para muita gente talvez a melhor em atividade. Ou Tatiana Tolstaya, que é ficcionista e também ensaísta. Ou ainda o último Nobel de Literatura concedido à língua russa,
que foi Svetlana Alexievich, com seus livros-reportagem, vamos dizer assim, sua mistura entre fato e ficção. A Alexievich, ela é de Belarus, ela mora lá, inclusive andou participando muito ativa nos protestos políticos que aconteceram por lá, mas ela escreve em russo. Bom, essa é a grande lacuna da difusão da literatura russa no Brasil. A poesia russa é muito importante, o Brodsky dizia que há 2 milagres, a frota russa, a poesia russa. Muito importante lá até hoje, tem recital de poesia dado por ator, o ator ou atriz faz um programa, como um pianista faz um programa de músicas, vai numa sala de concerto e declama, né? Mas por causa, obviamente, isso das questões da dificuldade, da peculiaridade de se traduzir poesia em qualquer outra língua. Então, o nome mais importante da literatura na Rússia, aliás, não só o nome mais importante da literatura, eu acho que a principal figura cultural da Rússia é Pushkin, e fora da Rússia não tem o mesmo tamanho, justamente porque Pushkin foi essencialmente um poeta. O poeta russo mais conhecido no Brasil, me parece que é Mayakovsky, um poeta do século XX, graças ao trabalho excelente do professor Boris Schneiderman com os irmãos Campos, Haroldo e Augusto, criaram um jeito aí de traduzir poesia do Mayakovsky, fizeram várias antologias de poetas do século XX. Eu acho bacana ir também atrás das poetas russas, a poesia na Rússia é cada vez mais uma arte de mulheres, e aí 2 nomes inescapáveis são Marina Tsvetaeva e Anna Akhmatova. E, se já falamos de Nobel, um Nobel russo também foi, aliás, 2 prêmios Nobel russos foram poetas. Boris Pasternak ganhou o seu prêmio por causa do romance Dr. Zhivago, mas ele era, antes de tudo, um poeta de mão cheia, e depois Iosif, ou Joseph, como ele americanizou o nome, Joseph Brodsky. Em uma palavra, Chekhov. Nabokov dizia que na casa dele se dividia as pessoas entre 2 tipos, quem gostava e não gostava de Chekhov, e quem não gostava de Chekhov normalmente não era boa gente. Chekhov, um contista de mão cheia, e Chekhov, um dramaturgo absolutamente incontornável, cujas peças, por sinal, são montadas no Brasil com regularidade. Aí, depois do Chekhov, você vai descobrir que há um outro teatro, há outros dramaturgos interessantes na Rússia também. Mas se a pergunta é por onde começar, por Chekhov. Chekhov é um vício, é difícil largar dele. Eu acho que em toda obra vale a pena você investir em uma boa edição. Mesmo que você não vai querer reler um dia, talvez seja até mais grave. Você só vai ler uma vez esse livro, vai dar uma chance só, e essa chance vai ser para uma edição ruim? Não. Vamos atrás de uma edição boa. Não precisa talvez ser a mais cara ou a mais luxuosa, mas tem que ter qualidade do ponto de vista do texto.